Tudo é para o nosso Deus, tudo é para Ele, tudo é por Ele e para Ele. E você sabe que a gente está passando por um momento que muitas pessoas estão me jogando PV, no inbox, no direct, que quer estar junto aqui, e o que a gente mais quer é estar junto. Inclusive agora a gente está vendo no Face o pessoal compartilhando, comentando, falando, vamos estar juntos, vamos, isso vai acontecer. E é interessante que essa música que o Gabriel acabou de cantar, ela fala que a porta aberta é Ele, a porta fechada é Ele, a tempestade é Ele, tudo é Ele. E tem tudo a ver com o texto de hoje à noite, tem tudo a ver com aquilo que Deus nos orientou e inspirou. E é interessante que o texto de hoje é vida de inseto. Vida de inseto. Vida de inseto, eu queria que você abrisse aí na tua casa, ou onde você estiver, o livro de Jó, capítulo 12, verso 5. Livro de Jó, capítulo 12, verso 5. Tem um texto, eu vou levar só um texto, de todo um contexto, e vou explicar para vocês por que esse texto tem a ver com esse tema de hoje, vida de inseto, e pelo que a gente está passando. O texto fala o seguinte, a minha tradução pode ser diferente um pouco da sua, a minha tradução é a nova tradução da linguagem de hoje, e ela fala assim: tocha desprezível é, na opinião do que está descansando, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. Olha que interessante. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansando, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. Deus, eu te agradeço por esse louvor, por podermos propagar o teu nome, por podermos falar do teu nome. E eu te peço que não sejam minhas palavras, mas tuas palavras, assim como você falou comigo nesse texto. Eu te peço que esse pessoal que está em casa agora, esse pessoal que está assistindo a gente online, possa ter revelação da tua palavra. Não sejam palavras do meu coração, mas do teu coração. É isso que eu te peço, Pai, porque depende de ti. Em nome de Jesus, amém. É interessante que Jó, quando a gente começa a falar sobre ele é um texto chamado na Bíblia como um texto poético. O que é texto poético? É um texto que ele não se utiliza de histórias, ele não se utiliza disso, mas ele se utiliza de poesia para poder mostrar para as pessoas o que ele está querendo falar. Então é tudo uma linguagem figurada, algo que as pessoas olham e falam assim, eu preciso interpretar isso melhor. E é legal que esse texto mostra dois tipos de pessoas que nós temos aqui. Dois tipos. Um é aquele que está descansando, e o segundo é aquele que está prestes a tropeçar. E é interessante que quando Jó usa isso, é porque ele está falando com os seus amigos, que estão ali tirando sarro dele, porque ele era um cara muito rico, ele era um cara muito poderoso, a ponto de que Satanás realmente prestou atenção na vida de Jó. E ele vai diante de Deus e requer algo sobre Jó, fala, você também o abençoa, é por isso que ele é grato a você. E interessante que Deus fala, então vai lá, você só não pode tocar na vida dele, mas no restante eu te permito tocar. E quando começa a acontecer as coisas que Satanás começa a tocar, ele perde família, ele perde casa, ele perde dinheiro, ele perde tudo. Ele começa a vir os amigos deles, que eram tidos como amigos, e começam a falar com ele, conversar com Jó, e fala assim, Jó, é o seguinte, você está errado, e você não quer prestar atenção nisso, você está errado no que você faz. E Jó olha para eles, e nesse texto aqui, em Jó 12, ele começa a discutir com os amigos, e fala assim, é o seguinte, eu quero dizer algo para vocês, depois leia em casa, antes e depois, para você entender bem esse texto. Ele fala assim, olha, não é apenas aquele que está certo, ou aquele que está errado. Não estou dizendo que vocês têm toda a certeza, mas eu também estou certo, eu consigo compreender o que é certo. E vocês que estão descansando, é muito fácil desprezar aquele que está prestes a tropeçar. E aí que eu quero entrar no texto de vida de inseto. Sabe, Deus aproxima muitas pessoas que a gente tem como amigos, às vezes, que se transformam em insetos. Insetos é aquilo que incomoda. Inseto é aquilo que te atrapalha. Uma formiga, senta no formigueiro para ver se o que vem de baixo não te atinge. Bem, inseto é aquela mosca que vem e te atrapalha quando você quer comer, fazer um piquenique. Inseto é aquele que te incomoda. E interessante que esses amigos, eles estavam
incomodando Jó. E Jó estava prestes a tropeçar. E o inseto vem incomodar quando você está prestes a tropeçar. Só que geralmente inseto é aquele que não faz nada a teu favor. Inseto é aquele que está descansando, ou seja, aquele que está parado sem fazer alguma coisa. Ele fala assim, eu não vou fazer porque vai dar errado. Eu não vou fazer isso porque não devo fazer. E se a pessoa faz e dá errado, ela ainda tira sarro. Esse é um inseto. Mas é interessante que Jó estava sendo acusado pelos seus amigos. E o inseto, aquele que está ali, ele fala assim, para você que é destemido, quer fazer alguma coisa diferente, quer se reinventar. Os insetos falam assim, por que você vai fazer? Por que você vai fazer isso? Você pode dar errado. Para que você vai fazer isso se isso pode dar errado na tua vida? A primeira coisa que os amigos fizeram, Jó, se humilhe, você está errado. E Jó fala assim, se vocês acham que eu estou certo, eu também tenho entendimento, que eu estou errado, eu tenho entendimento que eu era um cara que fazia tudo certo. Então o que está acontecendo é porque Deus permite. E esses insetos olham para ele e falam assim, olhe, não faça. Sabe, a vida do preguiçoso, a palavra fala assim que o preguiçoso é aquele que olha que tem um leão lá fora, e ele fala assim, tem um leão lá fora, então não faz nada. Os insetos não querem fazer nada, mas Deus separou a gente para fazer alguma coisa. E aí a primeira característica, vai ter gente que vai falar assim, não faça, de jeito nenhum. Por que fazer? Porque você pode tropeçar. Segunda coisa que os amigos fizeram, você é louco. Por que você pensa em fazer isso? Você é louco, está tão bem, está tudo tão bom, tudo acontecendo tão legal, e você é louco de fazer isso. Eu digo para você que quando Deus te dá uma direção, quando Deus te dá um caminho, isso é loucura para muitas pessoas, isso é loucura para aqueles que estão à sua volta. Mas eu digo, não tenha medo de seguir em frente de jeito nenhum, porque quem separou isso para você foi Deus Todo-Poderoso. E os outros, os insetos, podem dizer que você é louco. Mas olhe, e pode acontecer de você tropeçar sim. Pode acontecer de você cair para um lado, cair para outro, ir para um lado, ir para o outro, não dar certo, errar financeiramente, errar com a família, errar sentimentalmente. Mas se Deus está te dando a direção, segue em frente, porque esses erros vão te levar ao acerto. Só que aqueles que querem descansar, que não querem fazer nada, ficam sentados, olhando e desprezando aqueles que estão querendo caminhar. Assim como esses amigos de Jó ficavam desprezando Jó porque ele queria continuar, ele queria adorar a Deus, ele queria fazer as coisas, e ficavam desprezando Jó. Por quê? Porque os pés daqueles que descansam estão prontos a desprezar aqueles que estão caminhando e que um dia vão tropeçar. Não adianta, vai tropeçar, não tem como não tropeçar. E sabe o que é interessante? Tem o terceiro ponto que eles fazem. O primeiro ponto que eles fazem é, para que fazer? O inseto fala, para que fazer? O segundo ponto é, você é louco. E o terceiro ponto, a hora que cai, porque vai cair uma hora, ele fala assim, eu falei para você não fazer isso. Eu falei que o que ele está dizendo não é de Deus. Eu falei que o que você está fazendo não é. Por quê? Porque quando você tem algo de Deus, você não vai acertar todos os caminhos. Não adianta, você tem que aprender com a tentativa e erro. Você vai ter que aprender em ir para um lado, ir para o outro, ir para um lado, ir para o outro. Mas os insetos, a vida de inseto é aquele que fica descansando, que não quer fazer nada. E quando alguém se levanta para fazer alguma coisa, ainda reclama e fala mal. Ainda reclama e despreza o que você faz. Ainda reclama e fala assim, não faz, não adiantou nada você cumprir aquilo que Deus quer. Não adiantou nada você fazer aquilo que Deus quer. É interessante que Jeremias, o profeta Jeremias, ele tinha uma palavra para o povo. Ele falava assim, vai dar tudo errado. E os profetas que estavam em volta do rei, não queriam fazer nada, falavam para o rei, rei, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E Jeremias teve que se levantar. Jeremias teve que fazer o que Deus pediu. E quando ele se levanta e fala para o rei que ele não devia seguir aquele caminho, se levantaram pessoas. E os insetos se levantaram. E pegaram e colocaram ele num buraco. Literalmente num buraco. Literalmente, não é palavra figurada. Colocaram ele, abriram um buraco para ele poder estar lá, porque ele falou contra.
E daí eu tenho certeza que tinham pessoas que passavam por aquele buraco e falavam assim: por que esse profeta fez isso? Por que esse profeta se levantou? Por que esse cara está falando isso? Ele está tropeçando, está no buraco. Fala, para que fazer isso? Sabe, quando Deus tem algo para você, eu acho que a gente às vezes tem que agir e fazer acontecer aquilo que Deus tem, porque o teu futuro é maior. Tem uma frase que eu escuto, que os que vencem nunca são aqueles que sempre ganham, e sim aqueles que continuam a caminhar. Olhe, os que vencem nunca são aqueles que sempre ganham, mas os que continuam a caminhar. O que eu quero dizer para você: continue a caminhar, continue a andar, continue a fazer. Jó continuou a fazer, e vocês sabem o que aconteceu com ele no segundo estágio. Teve o primeiro momento que ele era muito bom, depois ele tropeça, cai, porque Deus permite. Mas no final, ele consegue tudo em dobro. Ele não ganhou no início, ele não ganhou no meio da sua vida, mas ele continuou a caminhar, ele continuou a fazer. Eu me lembro de uma maratonista, que estava, quando eu era pequeno, isso faz pouco tempo, mas aquela maratonista chegou e ela não conseguia, ela não ganhou, mas ela foi caminhando, ela foi correndo, e aparecem vários vídeos dela cambaleando, desidratada, muitas outras coisas acontecendo, e hoje ela é relembrada não porque ela ganhou, mas ela é relembrada porque ela continuou a caminhar e ganhou um prêmio fantástico. Teve um brasileiro, outro maratonista, numa das Olimpíadas também, que ele estava ganhando a corrida, chegou alguém que estava do lado descansando, olhando ele correr, e parou ele, jogou de um lado e segurou o cara. E de repente os outros passaram ele, e ele poderia ter parado, falado assim: pô, eu estava em primeiro e eu ia ganhar. E ele não desistiu, ele continuou a percorrer aquele caminho. E hoje ele ganhou um prêmio que só para algumas pessoas nas Olimpíadas elas adquirem esse prêmio. Sabe por quê? Porque ela continua a caminhar. Continue a caminhar. Continue. Jó continuou. Os insetos ficam: para que fazer? Você é louco, não faça. Ele perdeu a família, perdeu tudo, e ele falou assim: você perdeu tudo, meu amigo, por que você continua a caminhar? Você tropeçou. Aqueles que estão à volta ficam desprezando aquilo que Deus colocou na tua vida, que Deus faz. Continue a caminhar, que Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. Não desista de jeito nenhum. Seja como a água, sabe? A água, ela inunda um lugar, tem os impedimentos, ela contorna os impedimentos. Tropeçou uma vez, meu amigo, Deus te deu, tropeçou uma vez, segue em frente, seja como a alma, contorna o problema, Deus vai te dar situação, Deus vai te dar sabedoria, você vai conseguir fazer assim como Jó fez, ele não amaldiçoou Deus de jeito nenhum, ele falou assim: Deus deu, Deus tira. Se a tua vida está na mão de Deus, Deus deu, Deus dá, Deus tira, mas depois Ele dá de volta. Se o que está acontecendo na tua vida está acontecendo, é porque Ele permitiu. E aí a gente entra no segundo tópico, que é: não culpe a Deus. Se Deus te direcionou e você acabou tropeçando, não culpe a Deus de jeito nenhum, porque Ele é soberano para fazer o que Ele quer. Foi Deus que permitiu aquilo na vida de Jó. Deus pode permitir muitas coisas para você que você entende como tropeço, e aqueles que estão à sua volta estão falando assim: por que você continua seguindo esse Deus? Por que você continua seguindo esse plano? Por que você continua com essa empresa? Por que você continua com esse ministério? Por que você continua com isso? Sabe por que a gente continua? Porque a palavra é de Deus, a palavra não é de homens, a palavra é de Deus, e se a palavra é de Deus, nós vamos continuar, pode tropeçar aqui, pode tropeçar ali, e aí o tropeço não é pecado. O tropeço, eu estou falando de decisões que a gente toma, que no meio do caminho parece que são erradas, que levam a gente para um caminho que não é tão, que a gente não acredita, não é tão certo. E sabe, Ele sabe o futuro, e continuar a caminhar para aquilo que Ele quer é fator de fé, e fé é certeza das coisas que não se veem. Jó tinha fé em Deus e falou assim: se Deus me deu, Ele tira. E se Ele me tira, Ele pode me dar de volta. Só que os amigos, os insetos em volta, ficavam falando assim: por quê? Você é louco. Jó sabia que ele tinha que continuar.
Jó sabia que ele tinha que seguir em frente, que ele era fiel até o fim, e Deus era soberano na vida dele. Deus é soberano na tua família, Deus é soberano no teu trabalho, Deus é soberano na tua empresa, Deus é soberano em você, Deus é soberano na sua vida. Siga Ele assim como Jó seguiu. Não dê ouvidos aos insetos, não. Os insetos vão te perturbar, eles vão querer te derrubar, mas você fala assim, ó, tô nem aí. Pega o inseto, sabe o que você faz com ele? Ó, tira. Dá um peteleco no inseto, porque Deus é com você, e Ele é soberano para fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou. E sabe, Jó fez uma coisa que às vezes a gente não acredita que possa fazer. Se você continuar a ler o texto do capítulo 12 de Jó, você vai ver que ele discute com seus amigos e ele discute com Deus. Ele discute com Deus. Ele não amaldiçoa Deus. Ele não fala assim, eu não acredito em Deus. Ele fala assim, Deus, eu sempre fui fiel. Quando meus filhos davam festas, eu ia lá e sacrificava ovelhas por eles. Eu jejuava, eu orava, eu era íntegro, eu pagava meus impostos, eu dava o dízimo, eu dava oferta, eu fazia tudo. E por que eu estou passando isso, Deus? Aqueles que não fazem isso, nesse texto 12, ele está falando assim, aqueles que não fazem isso, Deus, eles estão bem, não são nem tocados. Os corruptos não são tocados, aqueles que são errados não são tocados, e eu que faço tudo certo estou sendo tocado. Como que é isso? Eu estou tropeçando, e fora, além de tropeçar, esses caras estão falando mal de mim. Esses caras estão falando mal de mim porque eu tropecei, porque os pés deles estão descansando e o meu está caminhando segundo a tua vontade, e eu sou desprezível a eles. Não tem problema discutir. E é por isso que no final ainda Deus corrige Jó. Fala assim, Jó, saiba que eu sou Deus. Onde você estava quando eu fiz o mundo? Onde você estava quando eu fiz os animais? Onde você estava quando eu fiz os répteis? Onde você estava quando eu fiz o homem? Onde você estava quando eu fiz os céus? Onde você estava quando eu fiz os anjos? Jó dá uma resposta e fala assim, não sei. Ele fala assim, então, fica tranquilo que está comigo. Cola em mim que é sucesso, que eu vou te fazer o que eu quero. Só basta seguir o caminho que eu entrego para você. Basta seguir o caminho que eu tenho para a tua vida. Sabe, a soberania de Deus é maior. E talvez você esteja passando por um momento que você fala assim, os insetos estão me incomodando. Mas Deus tem um plano e um propósito para você. E se você não entende a visão, siga a lição de hoje. Eu estava assistindo um filme super legal. É o que na quarentena dá para fazer, assistir bastante filme. Isso é bom. Mas sabe, Deus me deu uma ideia. Fala assim, a gente às vezes tem que ter olhos de águia e de galinha ao mesmo tempo. Águia e galinha. Águia, sabe por quê? Porque a gente precisa entender a visão que Deus tem. É uma visão a longo alcance. E a águia enxerga longe, ela muito longe. Mas também você precisa ter olhos de galinha. Olhos de águia enxerga longe, e olhos de galinha você enxerga aqui, ó, no dia de hoje. Não se preocupe com o passado, não se preocupe com o futuro, mas faça dia após dia aquilo que Deus tem para você. É o dia de hoje. Um leão por dia. Hoje eu vou vencer isso. Amanhã é outro dia. Eu sigo o que Deus tem, eu sigo a visão, e a lição eu preciso fazer dia após dia. Quero dizer uma coisa para você, vida de inseto é aquele que não faz nada, vida de inseto é aquele que despreza quem faz, vida de inseto é aquele que não tem coragem para seguir em frente, vida de filho de Deus é aquele que vai andando, caminhando, tropeçando, vendo, fazendo, acontecendo, porque como foi falado na música que a gente cantou no louvor agora, a porta aberta é Ele, a porta fechada é Ele, Ele é a tempestade, Ele é a bonança, Ele é a riqueza, Ele é a pobreza, Ele é tudo. E sabe o que eu faço? Sabe o que você faz? Comenta aí no Face agora, fale, Deus é tudo,
Deus é bom. Comenta aí no Face, põe aí, Deus é bom, eu estou com Ele. Coloca hashtag fora vida de inseto. Fala, eu vou continuar, eu vou trilhar, eu estou nem aí, eu vou fazer. Deus te deu uma direção, tropeça um pouco, tropeça de um jeito, tropeça do outro. As pessoas podem falar, mas você está com visão de águia e olhando para baixo, falando assim, dia após dia, eu vou vencer aquilo que Deus tem. Jeremias fez isso, Jó fez isso, e sabe qual foi a recompensa de Jó? No final, ele teve tudo dobrado, dobrou. Ele já era o homem mais rico, ele ficou mais rico, ele saiu na Forbes da época. Sabe por quê? Porque ele continuou. E sabe o que seus amigos fizeram? Tiveram que pedir perdão para ele, porque observaram que Deus tinha um plano e um propósito para eles, e ele perdoou ainda essas pessoas. Sabe, não dê ouvidos àquilo que Satanás está querendo dizer para você nessa quarentena. Não dê ouvidos a mais nada, mas escute o que Deus tem para você. Se reinvente, levanta, vai e faz aquilo que Deus tem para você. Nada de ser inseto, o negócio é ser filho de Deus.